para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu rever esse homem aqui é uma alegria muito grande. Rever a irmã Antônia Marinho. Cadê ela? Cadê a irmã Antônia? Olha bem aqui, essa mulher, talvez muitos aqui não saibam, ela era praticamente a mandante do Bumba Boi aqui, não era, irmã Antônia? Fazia, não era, Melique? Também. O Melique está dizendo, lembrando aqui, que também da área, né, da macumba. Mas Deus tocou no coração da irmã Antônia. E ela veio na casa pastoral para falar comigo, conversamos, oramos por uma situação que ela tinha um propósito, e logo depois ela veio e disse que queria entregar a vida dela para Jesus. A irmã Nalva é testemunha também, né? Essas irmãs que estão bem aqui na frente. E a irmã Antônia Marinho, irmãos, você não sabe, a irmã Antônia não sabia ler, né? E aí ela falou para mim que ela queria tão somente ler, aprender a ler, ela queria ler a palavra de Deus. E eu contei para ela, meu querido Jamim, eu contei para ela o testemunho do meu companheiro, que eu tive a honra de estar ao lado dele, um ancião, já partiu para a eternidade, saudoso João Saldanha Costa. E aí, pela fé, vem-se, entrega-se a vida a Jesus Cristo. Mas para poder conhecer a Deus, é necessário nós conhecermos a sua história, conhecermos o que a Bíblia diz acerca dele. E quando nós perguntamos na igreja onde estamos, pela misericórdia de Deus, pastor, não somos, estamos, pastor, a gente pergunta aos obreiros se já leram a Bíblia, quantas vezes já leram a Bíblia. E a gente, às vezes, se encontra cada situação, pastores, que alguns dizem, pastor, eu falei assim, sabe, eu leio assim, saltando. É complicado. Porque como é que vai ter intimidade com Deus? Pastor Carlos, se não sabe, se quer falar da história dele, aí como vai ter intimidade com ele? Para ter intimidade com Deus é preciso descer a casa do oleiro, é preciso buscar a sua face, é preciso dizer, Senhor, olha eu aqui, eu sou sim, como Paulo disse, miserável homem que sou, pecador. Se não for pela tua graça, pela tua misericórdia, que seria de mim? Se não fosse pelas muitas misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido varridos da face da terra. Mas o Senhor é bom, aleluia. O Senhor é bom. E olha, eu posso dizer a vocês quantas vezes essa igreja ouviu isso aqui, mas eu vou repetir agora. Quantas vezes ao começar um culto, a uma escola bíblica dominical, nós dizemos assim, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. E nós louvamos a Deus dessa forma, sabe por quê? Porque vocês estão aqui. Vocês têm ideia, eu fazia esse questionamento, pastor Elias, vocês têm ideia de quantas pessoas hoje no município, quando eu estava aqui, no município de Mongardim, tombaram, já não existe mais? Ninguém, caramba. Havia às vezes uma suposição de que algumas pessoas tinham morrido, mas não tinha números. Eu disse, no município que nós vivemos, a gente não tem essa informação para dar agora, né, corretamente. Agora imagina, se não temos no município, imagina no estado, dentro do estado do Maranhão. Não temos também, vereador, aí vamos agora a nível nacional, a nível de Brasil. Quantas pessoas só deste dia partiram, né? E olha só o privilégio, essa bancada repleta de homens de Deus, de repletos de mulheres de homens de Deus, aqui, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus se agradou de nós e nos poupou. Aleluia! Grande é o Senhor, aleluia! Nenhum hoje partindo aqui, nenhum, não teve baixa. Aqui no Tirirical, os irmãos do Tirirical, teve alguém hoje aqui que deixou essa terra? Tem ninguém. Olha que maravilha, viu, Egito? Mas veja que fora daqui, quantos não já partiram hoje? Quantos não são os que estão chorando os seus entes queridos que partiram só hoje? E nós estamos aqui pela misericórdia dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não tem como não lembrar, olhando para mim, eu vou dizer isso olhando para mim. Um certo homem que foi chamado para fazer a obra de Deus e ele abandonou tudo para
assim fazer. Eli, um dia sendo entrevistado por um pastor que tinha maior vontade de conhecê-lo, e começa a fazer algumas perguntas para ele, impressionado por ver trabalhos tão tremendos que ele fazia na face da terra. Como é que ele conseguia manter asilos, manter orfanatos com no mínimo de 1.400 crianças e não ter ajuda de políticos, não ter ajuda de governo nenhum, não ter ajuda de igreja, mas era mantido porque o Senhor mantinha. Quando o Senhor chamou, ele disse: Senhor, eu não tenho nada. O que é que o Senhor quer de mim? Ele disse: somente faça a minha obra, porque eu sou dono do ouro e da prata. Aleluia. E quando na sua entrevista, aquele pastor que já tinha seus 83 anos e ele estava com 92, chegam a perguntar para ele, disse: então, o senhor já está em final de carreira? Ele disse: sim. Pela idade sim, mas eu quero continuar fazendo a obra de Deus. E se o senhor deve ter uma fortuna no banco? Ele disse: engano seu. Aí mete a mão no bolso e tira uma porta-cédula, não sei se é assim como esse aqui, porta-cédula. Aí disse: tudo que eu tenho está aí. Aí o doutor disse: olha. E aí o pastor olhou e ficou assim: quando ele disse: pode abrir, olhe. Ele abre, aí abriu e estava vazio. Ele disse: mas aqui não tem nada. Ele disse: não tem, sim, tem. Tudo que eu tenho, riqueza material, está aí dentro. Abra. Aí ele abriu novamente e viu. Aí no bolsinho, que é comum a gente colocar moeda, né? Estava lá, pastor Eliésio, o Wilson Madrugada, apenas $1 de dólar. Apenas $1 de dólar. Aí ele olhou e disse: mas isso aqui é nada. Ele disse: pois é. Tudo isso é o que eu tenho aqui. Aí ele vira para ele e disse: meu nobre pastor, que eu vou e você vai ficar. Eu quero só te dizer uma coisa: que se não foram pelas muitas misericórdias do Senhor, se não foram pelas muitas misericórdias de Deus, irmão pastor Carlos, ele disse: o que eu mereço é apenas o inferno. Imagine um homem daquele que lá, que falava dessa forma. Aí eu olho para mim, e eu, que não, se não foram pelas muitas misericórdias do Senhor, o que é que nós estaríamos, né? O que nós, será que nós estaremos aqui? Queridos irmãos, essa igreja aqui sabe, a igreja do Jussaral, que tem uma parte aqui sabe. Eu vim de um lar católico, eu ia ser padre. Mas quando eu digo assim, as pessoas pensam às vezes, pastor Lealdo, que é brincando. Não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Era para mim ser padre, mas Deus não quis para mim padecer. É coisa séria isso aqui, eu não estou brincando com religião de ninguém. Eu respeito a todos. E Deus me chamou no meio do lar, totalmente católico. Carola, minha mãe era. Chamou-me para fazer o diferencial, aleluia. E eu não sabia, eu não entendia. E hoje, quando eu olho depois de tantos anos, quase 38 anos se passaram, servindo a este Deus maravilhoso. Eu olho, me deu uma linda mulher de alistar, meus 3 filhos. Agora eu já estou vendo os frutos dos nossos frutos, que são os netos. E aí eu fico dizendo: Senhor, realmente eu não mereço, se não fosse pelas tuas misericórdias. E aí, queridos irmãos, voltemos aqui agora. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente, que eu sei que o tempo já foi. Mas olha, voltando aqui para o que Pedro diz, que nós temos que ser como ele está na sua epístola escrevendo: ser santos, porque eu sou santo. Aleluia. E quando eu disse que eu tinha colocado aqui, mas não dá tempo, santidade, um estilo de vida. Eu quero apenas ressaltar aqui alguns pontos que eu anotei aqui e salvei aqui. Uma vida de caráter e santidade é o que se espera de todos os que servem a Deus com integridade.
Infelizmente, irmãos, porém, infelizmente, nós temos duas classes de pessoas que se dizem crentes. Uma consagrada, buscando a santidade e a vontade de Deus, e outra formada por pessoas carnais que buscam apenas seus próprios interesses, causando desconforto no meio da igreja. É fato isso. Nós temos tanta gente, e às vezes vocês aqui sabem disso, já ouviram, e não tem essa de um pastor nos visitando, né? Alguns pastores nos visitam, eles querem falar para a igreja e tem autoridade para isso. Agora ficam em aquela questão de dizer assim: não, na minha igreja lá tem, aqui eu sei que não tem. Paremos com isso. Existe isso em todo lugar. Tem sim. Tem o joio junto com o trigo. Jesus Cristo esteve nessa terra, pisou nessa terra, e andando os seus discípulos olharam para o plantio e disse: Senhor, olha só, o joio ali está sufocando o trigo. Não é melhor arrancar? Não foi isso? Não é melhor arrancar? Ele disse: não, não arranquem. Deixai crescer o joio junto com o trigo. No tempo certo, atentem para isso aqui. No tempo certo, o joio, o trigo, olha só a expressão dele em relação ao trigo. O trigo será ceifado. Temos certo carinho nisso aí. Se tão somente esse povo, né, buscar a minha face, me adorar, né, cumprir para com os meus estatutos, separarem-se. Olha só, naquela época eu mandava que houvesse separação. Santidade precisa ter separação, precisa ter consagração, precisa ter vida na presença de Deus, aleluia. Não é de qualquer forma, não é cantar bonito no púlpito, não é desenvolver aqui um sermão, né? Pregar bonito com eloquência, voz de locutor. Ele te impressionei. E às vezes ainda desce no púlpito e pergunta para o companheiro que está com ele: e aí, o que achou da mensagem? Fui bem? Meu Deus do céu, quanta hipocrisia. Vereadora, a senhora sabe que lá no meio, onde a senhora vive também, quantos hipócritas, né? Chegam lá e batem: ô vereador, estou contigo. Das costas, viu? Das costas, viu? Estão dizendo. Lamentavelmente também existe no nosso meio. Infelizmente, presbítero Luiz Madrugada, pastor Elias, infelizmente isso existe. E o Senhor, Ele só quer que nós sejamos submissos, obedientes. Apliquemos a isto, e pode ter certeza, infelizmente não dá tempo, mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos para que você entenda o que é preciso para preservar a santidade, igreja. O que é preciso? Eu destaquei alguns, mas não vai dar, eu vou encerrar já. Mas um aqui que eu coloquei para preservar a santidade. É preciso pagar um preço que é desafiador. E qual é? É possível mesmo, neste tempo de tanta carnalidade, não só carnalidade, mas há convites ao pecado. Nós temos crianças, jovens, homens e mulheres que estão aí fora sedentos de Deus, aleluia, querendo que esta igreja seja santificada para poder buscar os que estão aí se perdendo, aleluia. Por isso, nós precisamos entender que para isso acontecer, nós precisamos nos dedicar a aplicar. Hoje, a coisa mais comum, mais difícil, eu diria comum, é o pastor convidar para um período de oração e a igreja participar. Os pastores que estão aqui na minha retaguarda podem até levantar o braço e dizer: pastor, na igreja em que eu estou, pastor, quando eu convoco para uma oração, para uma campanha de oração, todos estão em peso, os obreiros. Se tiver algum de vocês aqui que possam fazer assim, Zé Menino, pode erguer a mão, porque é muito raro.
raro, é difícil. Eu não diria que é impossível, mas é difícil. O pastor levantou a mão, e eu conheço muito bem o trabalho de Madureira, as duas partes de Madureira, porque hoje ele está num outro segmento, né, de Madureira, mas conheço muito bem. E se hoje ele tem lá os seus obreiros, tem lá a igreja, e quando ele faz o convite, todos estão lá unânimes, vai no primeiro, às vezes no segundo dia, mas no terceiro dia em diante já há uma desistência, já há um desânimo, né? Já está cansado, né? Culto de oração, a igreja fica, quantas vezes, hein, Zico? Quantas vezes me ligo, né? No culto de oração aqui, vem algumas irmãs, e não é diferente hoje em outros lugares também. Queridos, nós precisamos estar com um desejo ardente de viver um caráter de santidade, porque para fazermos isto, para desenvolver isto, ter esse desejo, essas mulheres e crianças que eu disse aqui, que estão desejosos em assim fazer, que vêm, olha só, o irmão Zé Belim com a missionária Adriana convocaram aqui, e olha só o número de jovens, de crianças. Eu digo, pastor José Belim, eu me surpreendi, sabe, com a quantidade de crianças aqui, adentrando para participar, coisa linda isso aqui, os jovens participando, né, muito bonito, né? Então, uma congregação, sabe por quê? Porque essas crianças também estão desejosos, na verdade, de ter conhecimento de Deus, aleluia. Eles entenderam, esses jovens, essas senhoras, essas crianças, entenderam que a santidade é um legado. Mas se a santidade é um legado, quais as recompensas de guardar esse legado? Veja só, primeiro, o bem-estar social. O maior presente de ter um caráter de santidade é o prazer interior de saber que somos aprovados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que somos aprovados na presença dele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, como eu disse, infelizmente, já dizia aqui o nosso querido Zé Belim, o tempo não nos permite, mas talvez eu posso dizer aqui que a maior recompensa do legado de viver em santidade seja estar com a paz interior e a certeza de que domina, nós temos domínio sobre o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos condição de dominar o pecado que tenta sobrepor a santidade, que tanto tenta sobrepor ao desejo de estar na presença dele, infelizmente nós fracassamos. E isso aqui não é só para o mero crente, como alguns dizem, de banco, não. Todos vocês, senhoras e senhores, jovens, crianças que já têm consciência, assim como os obreiros, todos vocês têm um chamado. Qual é o chamado? Viver em santidade na presença dele, aleluia. Isso é um legado, sim. E o outro é o bem-estar social. Sabe quando isso acontece? Quando guardamos nossa integridade diante de Deus, temos segurança de andar diante dos outros, de ser como, na verdade, ser como todo mundo é fácil. Queridos irmãos, mas o segredo é estar, na verdade, em conviver no meio deles sem abrir mão de ser santo. Por isso que Pedro disse isso, sede santo como eu sou santo. Ele estava no meio de um povo totalmente sujo, podemos dizer assim, uma expressão mais clara, mas ele manteve-se ali, sabe por quê? Porque ele aprendeu do mestre, do Senhor. Então ele buscou ser santo, e ele dizia assim, ser santo, chamou para si. Olha, veja que a expressão de Pedro aqui está escrita em letra minúscula. Ele não chamou dizendo santo do teu lar, né? Ele chamou para ele assim, imitei a mim, ser santo como eu sou santo. Ele chamou essa verdade para ele. Por quê? Porque ele aprendeu com o santo dos santos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Queridos irmãos, e eu vou encerrar bem aqui agora, nesse bem-estar na comunidade. Isso aqui para a comunidade dominical. Isso aqui para a comunidade em Santa Inês, para a comunidade em Bom Jardim,
para a comunidade em Jussará do Capistrano, para a comunidade em Laje, ou de onde tiver aqui um representante para a comunidade, isto aqui vale para nós, para todos nós. Mas olha uma coisa, deixa eu te dizer, uma coisa eu posso te dizer aqui, que quando eu como pastor estou aqui no púlpito, olhando para vocês, e olho e digo, ou aponto o dedo, não podemos nos esquecer, eu lembro-me do saudoso pastor Estevão de Souza, ele atentai porque quando eu tenho um dedo apontado para ele, eu tenho no mínimo 3 contra mim, e se este aqui for bem maleável, serão 4. Então primeiro esta palavra eu busquei aplicar em mim, para que eu pudesse trazer nesta noite aqui. Então vejam só, primeiro esse bem-estar na comunidade. O que é isso, pastor Botelho? Tem uma coisa que fala muito maior, querido irmão Zé Cosme, fala muito maior do que muitas pregações. Sabe o que é? Olha só, o pastor aqui entendeu? O testemunho fala muito mais alto do que muitos sermões, ou melhor do que qualquer sermão. O testemunho. Se não tiver testemunho, quantas vezes essas mulheres aqui da minha esquerda já ouviram nessa comunidade do Tirirical alguém dizer: eu até acho bonito e já me deu vontade de ser crente, mas eu ser crente como fulano de tal, assim? Não é assim, pastor Evelino? Infelizmente, é uma realidade, pastor Marcos. É uma realidade. Então, queridos irmãos, o primeiro é o bem-estar na comunidade, é nós termos o nosso testemunho, onde vivemos. É importantíssimo. Alguns, pelo seu mau comportamento, ou melhor, mau testemunho, causam vergonha ao reino de Deus, fazendo com que o evangelho seja esclarecido. Porém, irmãos, em contrapartida, nós olhamos aqui pela palavra que existe aqueles que têm um testemunho aprovado, aleluia. E Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 9, olha só o que ele está dizendo aqui, capítulo 2, versículo 9. Pedro está dizendo exatamente dessa forma: mas vós, aleluia, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Ombreis-se com ele, amem a causa que ele está defendendo aqui, mas acima de tudo, busque a santidade, que mesmo ele fazendo, às vezes você vem aqui fazendo, mas olha o exemplo dele, da sua esposa, estejam buscando viver em santidade, para poder assim contemplar a face daquele que já nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que breve nós seremos chamados. Não seremos chamados, não, nós já fomos chamados, nós seremos arrancados daqui, aleluia, quando seremos tirados da face da terra em rápido, aleluia. Por isso é arrancados mesmo, porque o inimigo ainda acha, sabe, que muitos dos que aqui estão, eu vou dizer isso aqui, pastor Zé Benito, eu vou dizer isso aqui agora, com a sua quiescência, eu vou dizer: Satanás, deixa eu dizer isso aqui, encerro e devolvo o microfone para o pastor. Satanás, olhando para todos vocês que aqui estão, ele ainda é tão audacioso que acha que no meio desses que aqui estão, ainda tem muitos que ele vai ganhar. Entendeu? Vocês entenderam, igreja? E ninguém disse misericórdia, pastor Diabo. Ninguém disse misericórdia. Vocês estão pensando que é brincadeira? O público também aqui, o pastor está aqui falando para vocês, o pastor Raimundo Botelho, mas conhecendo o pastor Botelho, todos esses homens que aqui estão, obreiros que aqui estão, o inimigo está tentando fazer com que eles também vacilem, para que eles possam chegar na presença de Deus, pastor, e dizer: olha aí, ó, tanto, não é assim, aí, ó, tanto tempo, agora está aí. Não,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Está neutralizado toda e qualquer ação do Satanás contra a igreja aqui em Tirical, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta igreja busque viver em santidade, busque estar em santidade. A igreja que está aqui em outros lugares, busque viver em santidade. A igreja do Jussará Capistrano, busque viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bonito, hein? Parece amarelo e azul. Pois é. Fica de pé, fica em pé. Está aqui irmão Joel, obreiro, presbítero Wilson Madrugada, o pastor Eliezo, na área 23. Aqui está o pastor Botelho, que já foi pastor aqui nessa igreja, e a gente vem trabalhar e fica até acanhado, viu, por onde o senhor já passou. Fazer o quê? Não é? Está aqui pastor Elias, esse menino aqui cabeludo, graças a Deus. Está aqui pastor João Célio, careca de rodia, hora de noite e hora de dia. Mas diante da história é diferente. Eu estou só quebrando teu galho. Aqui está o irmão João, ali da Assembleia de Deus Tirirical, ali é Tirirical, Jussará. Aqui está o. Hein? O Endo, está se congregando? Hein? Você está se congregando com o seu Endo? Permaneceu lá? Graças a Deus. Está aqui o irmão Lindomar, fica em pé. É lá do Jussará também, junto ao lado aqui do pastor Monteiro, é os auxiliares. O Evandro, esse menino aí, ó, se nem quer casar, gente. Aqui está o irmão Arão, Heraldo, fica em pé, lá do Jussará, dirige a congregação? Nenhuma. Muito bem, isso aqui é o pastor Elialdo, da Assembleia de Deus em Pindaré Mirim, Maranhão. E o pastor Pedro, que está trabalhando no Pará.